enquanto o negócio tem valor. E aí entra o nosso trabalho verdadeiro, que é achar quem que é o comprador estratégico. É o comprador que pagaria o máximo por aquela concessionária. E o valor não é valuation. Valuation é um valor que você estabelece tecnicamente, que eles chamam em inglês at arm's length, quando a informação é conhecida de todo mundo. Só que na prática a informação não é conhecida de todo mundo. Então a gente procura aquele comprador que por algum motivo, sinergia, crescimento, quer entrar em determinada marca e não tem nenhuma concessionária daquela marca, ele é o que está disposto a pagar mais para comprar a concessionária. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. Conta um pouquinho da sua família, da sua origem, um pouquinho antes aqui nos bastidores, estava falando da imigração, né, e como isso te molda na sua vida, e aí depois a sua vida, né, você tem muita história, muito interessante, da indústria automobilística também, muito curioso para entender sua história de vida. Então, realmente, os meus pais... Aliás, eu realmente acho que a gente é um produto da onde a gente vive e os pais são uma influência muito forte que todo mundo recebe, né? E efetivamente, então, a história dos meus pais é interessante e vai ficar claro um pouco mais para frente o impacto que ela teve na minha própria vida, né? Meu pai, nascido na Romênia, aos 19 anos de idade, logo depois da Segunda Guerra Mundial, foge do país, estava sob o regime comunista, uma ditadura comunista, não aceitando isso e por vários fatos, Segunda Guerra, ele literalmente foge, atravessa no meio da noite a fronteira com a Hungria, e vai basicamente a pé e de carona até Paris, demorou 3 meses para atravessar, e lá ele tinha um parente que o auxiliou, e depois de 2, 3 anos em Paris, ele achou que o futuro era na América e veio para o Brasil. E aqui, quem que ele encontra como romeno, começa como um pequeno empreendedor, mas encontra a minha mãe, nascida na Hungria, e aos 14 anos de idade, ela e a família dela toda têm que fugir da Hungria, naquela época, em 44, sob o regime nazista, porque a Hungria estava dominada pelo nazismo, e num filme que parece A Lista de Schindler, assim, cenas parecidas, não é A Lista de Schindler, mas parecido com isso, e ela e mais 300 húngaros são levados pelos próprios nazistas até a fronteira e vão para Portugal. Depois de 3 anos em Portugal, minha mãe lá, coincidentemente, ficou no liceu francês, a escola dela, vem para o Brasil e encontra meu pai. E a língua em comum entre meu pai romeno e minha mãe húngara, não era ainda o português, era o francês, que eu fiquei escutando na minha casa, criança, e aprendi o francês. E isso, lá para frente, você vai ver como uma coisa influencia a outra, né? Então, o fato de eu falar francês acabou influenciando que depois eu fui morar na França, enfim, outras histórias complicadas. Mas voltando, essa origem me deixou marcas que a gente só realiza mesmo depois de algum tempo, né? Você vai analisando o teu comportamento meio repetitivo, você fala de onde vem a origem, e eu acho que veio deles. Primeiro que é uma escolha clara, é tão óbvio, mas eu vou repetir aqui, pela democracia saudável do que por regime autoritário. Hoje fala autoritário, mas às vezes é a ditadura, que na época, na prática, era uma ditadura. Então, uma tolerância. Então, isso ensina, cara, você tem que escutar. Você pode não concordar, mas você escuta, vê os seus pontos e expõe seus pontos, sem necessariamente tentar evangelizar ninguém, mas há uma tolerância para pontos de vistas diferentes. Isso vem da democracia, quer dizer, deveria ser a essência. Depois, quando você vê imigrantes que chegam no país, a dificuldade que é de entrar, tem que aprender tudo de novo, não só a língua, como funciona, como isso, e aí vem algumas vertentes fortes, tipo, tem que ter resiliência. Não, você não vai conseguir no primeiro dia fazer tudo que você quer, você tem que ter uma certa humildade, que você entrou num outro país, num outro sistema, quando às vezes você muda de uma empresa para outra, cada
cada entidade tem o seu modo de funcionar e você tem que, você é o cara que está chegando, como dizia o Romário, você não sobe no ônibus achando que você vai sentar na janela, porque não vai. Então, essa resiliência em perseguir seus objetivos, eu acho que também acabou vindo dele. E, enfim, assim, uma outra coisa que me vem forte dos meus pais é da natureza humana. Porque a natureza humana controla como que você reage. E eles tinham uma fé inquebrantável sobre que a natureza humana é boa. Você pode ter exceções, e certamente tem, você pode ter problemas, mas a pessoa humana, ela é boa. E por isso a vida merece ser vivido, merece ser desenvolvido, merece ter relações. E no fim, o bem vai dominar o mal. Eu não entro assim, não é místico, não é nada, mas é uma observação. Nós não somos em 2.000, 3.000 anos, saímos meio de serem uga-ugas para serem uma civilização com conhecimento, com, nossa, o que nós progredimos quando você compara como nós vivemos, como se compara 500 anos atrás, aposentamos a borduna como ferramenta de conflitos, e, enfim, não chegamos ainda totalmente no sucesso, mas nós somos uma civilização no qual, sentada na ideia de que o homem, a mulher, tem uma boa natureza. Então, esses foram alguns dos legados que eu acho que meu pai deixou para mim, para minha irmã, e que influenciou um pouco toda a minha forma de ser. Você estava comentando também, em algum momento da nossa conversa, sobre a sua irmã, né? E o exemplo de liderança que ela foi para você. Conta um pouco da sua irmã e dos grandes líderes que te influenciaram aí. Olha, é impressionante, né? Bom, eu vou falar da minha irmã porque eu a conheci desde pequenininha. Então, eu sei. Ela é mais velha, mais nova? Não, ela é 2 anos mais velha. Eu não deveria dizer isso, porque alguém vai começar a fazer conta de anos e tal. Mas, enfim, ela me impressiona muito. Primeiro porque a relação de irmão e irmã nunca é necessariamente só alegria, só isso. Então, quer dizer, o respeito que eu tenho por ela foi conquistado pelos fatos, pela vida dela. Ela, Cláudia Costin, algumas das pessoas conhecem. Hoje é uma referência em termos de educação. Educação pública. Ela foi chefe do meu ex-marido. Oh, que chique. Conheço a Cláudia. É mesmo? Não que sabia. Bom. Não fiz a correlação com você, Ricardo. Então vamos ver se no fim você vai concordar comigo ou não sobre o fato dela ser uma das pessoas que eu realmente admiro pela... E por que admiro? Eu sempre, desde o começo, o setor público, eu sabia desde pequeno que eu ia para a indústria automobilística e sabia que ia para o setor privado. E minha irmã, desde pequena, impressionante, ela sabia que ia para o setor público e que no meio da carreira no setor público ela descobriu realmente, eu acho, a sua vocação final, que é a educação. E, de novo, é educação pública, o antigo primeiro, segundo grau. Então, não é universidade, não é realmente o bem. O impacto que ela tem, eu acho, em milhões de crianças e adolescentes é que me impressiona. Poucos lugares você pode ter um impacto, tanta gente assim cuidando, e um impacto de longo prazo, que é melhorar a educação. Então, já que estamos falando nela, por que eu admiro? Primeiro, porque ela também é persistente. Ela põe um objetivo na cabeça e ela, trabalhando com todo mundo, conversando com todo mundo, influenciando pessoas e tudo mais, avança esses objetivos que são de melhorar a educação pública. Então, ela teve várias passagens pelo governo, foi ministra da administração, mas na época ainda não era educação, era administração pública. E depois, no Rio de Janeiro, ela foi 2 mandatos como secretária municipal da educação. E no Rio de Janeiro, isso que nós chamamos primeiro e segundo grau, é o município que provém. E o Rio de Janeiro não é fácil. Então, subia morro, descia morro, 6 horas da manhã, 7 horas, ela é muito presente, ela é muito, por exemplo, e tal, e por uma recompensa que é para ela. Altruísta, idealista, sem ser inocente. Sem ser inocente, sem viver do amor. Então, eu acho que ela impactou muito naquela época a educação do Rio de Janeiro, do Brasil, e ela fez certas escolhas. Ela chegou a ser vice-presidente do Banco de Desenvolvimento, do FMI, do Banco de Desenvolvimento, do Banco Mundial. Do Banco Mundial para a educação, então, impactando o globo.
mas resolveu voltar porque ela acha que o impacto dela é maior do Brasil. Então, o conjunto da obra que me dá esse respeito por ela. Não pode falar muito para ela, porque depois ela vai começar Mas é um excelente exemplo. Pensando nisso um pouco, Rossana, vem aqui a história da indústria automotiva, automobilística, né, do Brasil, né? Como é que você vê isso? Como que é essa indústria, né? E a gente estava conversando um pouquinho também as disrupções das novas tecnologias. Isso. A gente tem a bioenergia, o etanol é o nosso petróleo verde, mas também tem o carro elétrico, a gente tem aí também o hidrogênio, que parece que seria muito melhor do que o elétrico e não acontece, né? Mas antes de falar dessas tecnologias, um pouquinho a distribuição, a indústria, e a gente teve uma desindustrialização, se eu posso falar assim, né, Ricardo, também de saída de montadoras. Teve lá no 98, 97 um boom de montadoras vindo aqui e agora uma saída, né? Como é que você vê isso? Contar um pouquinho para conhecer esse mercado mais por dentro. Enfim, eu vou falar um pouco com um tom, talvez um pouco de fã, de apaixonado, de vestindo a camisa, porque é uma indústria que eu gosto, que eu tive e que me dá prazer de falar. E agora eu tenho suficientes cabelos grisalhos para ter entendido também os ciclos que a indústria funciona. Cada indústria tem seus ciclos, às vezes está melhor, pior, por motivos diversos, mas eu acompanhei a indústria automobilística bastante para poder emitir julgamentos meus sempre, baseado no que eu vejo. Quer dizer, tem o futuro, mas é um pouco que nem a gente, vou voltar bem no início, a gente é um pouco produto da família, estava falando do impacto do meu pai e da minha mãe no meu crescimento, em outros setores também. O passado, de certo modo, influencia o futuro. Claro que sempre tem disruptores, e que bom que tenha, né? Porque não é só o legado. Para trás não paga o jantar de amanhã. Então tem que ter tecnologia e inovações. Então, eu vou voltar para o seu ponto, vou abordar um pouquinho. Primeiro, o conceito de mobilidade individual existe há 2000 anos, ou mais, que antigamente era dromedário, quando atravessava o deserto, depois veio com roda, você tinha a sua biga, depois, na Idade Média, tinha a carroça, depois, mais para frente, vinha a charrete. Até hoje a gente vê a rainha da Inglaterra andando naquela carruagem maravilhosa, não sei o quê. E vai continuar, porque eu acho que é inerente ao ser humano ter a sua independência, liberdade. Tudo de bom sobre transporte público. Não há nenhuma reticência, ao contrário, o transporte público é necessário em determinadas situações, mas ele faz sentido em grandes cidades, mas se você mora no interior, você precisa ter um transporte individual. Então, há um futuro claro de transporte individual. Como que esse transporte é feito? Se ele é feito a cavalo, se ele é feito por cavalo-vapor, se ele é feito por motor a combustão interna, se ele é feito por elétrico, hidrogênio, isso vai evoluindo à medida que a gente vai crescendo. Então, é uma questão tecnológica, mas a necessidade básica continua. Inclusive, no começo do Uber e tal, tinha toda uma discussão saber se a nova geração quer aprender a andar carro, a ter carteira de carro, motorista, será que vai diminuir? Os fatos, porque se mede tudo isso, são que em grandes cidades o transporte público, de longe, é a melhor solução. Mas não são tantas assim. Então, mesmo você vê em São Paulo, há quanto tempo a gente está de metrô aí para fazer o metrô crescer, e é uma luta. Então, tem transporte individual. Mas você vai para cidades menores que não tem, que tem ônibus, tem isso, o carro permanece como um meio de transporte mais desejado. Agora, falar um pouquinho de tecnologia. Agora a gente está em plena na transição sobre carro elétrico, né? E eu também, eu gosto disso, aprendo. Eu era concessionário Volvo, os primeiros carros híbridos e elétricos, acompanhei, eu participo ainda eu vou em congressos, escuto o que está lá na frente, né? E a tecnologia, aliás, já que nós estamos falando do carro elétrico, eu paro para saudar e também das pessoas que eu respeito, que é o Elon Musk, que sozinho, contra tudo e contra todos, conseguiu mudar uma indústria que estava indo numa direção, que é o motor a combustão, para o motor elétrico.
eu realmente acho que o Elon Musk tem o mesmo impacto no mundo que um Leonardo da Vinci teve tantos anos atrás. E vai ser lembrado. Ele ainda não acabou, ele está só com 50 e poucos anos. Na pessoa física, você tem alguns problemas, como todo gênio deve ter. Mas, tecnologicamente, é impressionante o que ele fez. Mas vou voltar, então, porque nós estamos falando de carro elétrico. O carro elétrico talvez seja uma solução para muitos países. Digamos, o driver do carro elétrico é um pouco a questão da poluição, né? Emissão de CO2 e no caso de diesel, de particulados, que são fumaça, que são gases que são nocivos à atmosfera, tudo isso é bom. Agora, ele introduziu, e todo mundo está tendo que acompanhar, o carro elétrico. Agora, o carro elétrico tem também, nada é só ganho, nada é só copo cheio. Então, a fabricação das baterias, como dispor, como que você dispõe das baterias depois, é bastante poluente. E o que você faz em país que não tem energia elétrica, ou que tem pouca energia elétrica? E o que eu, já antecipando, já me arriscando com algumas visões de longo prazo, o que eu acho é que o padrão que nós estamos acostumados a conhecer no mundo inteiro é o carro, motor a combustão, distribuição de combustível por posto de gasolina e a importância do petróleo por causa disso. Eu creio que vai haver uma fragmentação disso. E eu vou voltar direto no caso do Brasil. E, de novo, eu vou ter que ter um pouco de casca grossa para receber de volta alguns pensamentos no sentido contrário, e eu os escuto com toda atenção. Mas o Brasil é produtor de petróleo, o Brasil é produtor de álcool. Nós somos consumidor da Amazônia. Quando eu digo nós, a Amazônia é consumidora de CO2 e emissora de O2. Então, como o Brasil, a gente produz mais oxigênio do que o CO2 que a gente emite. A nossa energia, a matriz energética é predominantemente limpa, né? Nós fizemos muitas barragens, tínhamos eletricidade, que de verdade a eletricidade por barragens terminou, não se faz mais, porque basicamente esgotamos e tem outros impactos ecológicos que na época a gente não media. Então, eu acho que no Brasil a solução brasileira seria continuar com motor a combustão interna, mas com álcool. Nós já fizemos isso 20 anos atrás. Eu não vejo nenhum impedimento que ocupa mão de obra, gera as usinas de álcool, temos capital, temos know-how para fazer isso, álcool de cana, tem outras formas de álcool. Então, eu vejo que há uma possibilidade que a solução técnica ideal para o Brasil seja continuar com o mesmo motor a combustão interna queimando álcool. Ou então, e o petróleo que nós exportemos, que a gente vai para outros países que precisam, nós temos ele aqui. Pode até ser fazer gasolina, hoje a nossa gasolina já é 30%, 25%, 30% de álcool, então ela já é muito menos poluidora, de certa forma, do que a gasolina 100% vindo do óleo diesel. Um pequeno resumo intermediário. Eu acho que o Brasil, a médio prazo, deveria considerar ter a sua matriz energética, ou pelo menos no caso da indústria automobilística, com álcool. Não acho que é a inovação dentro do que já foi inovador, deixou de ser, mas no momento atual seria. Não sei se eu estou indo na direção do que você tinha provocado. E contando um pouco, você estava comentando da venda da empresa, né? Isso. E dos aprendizados, porque uma empresa, dos aprendizados dos dois lados, né? Como concessionário no momento em que você vendeu e hoje como advisor que você ajuda outras famílias a fazerem o mesmo. Então, se você puder nos contar um pouco, que eu acho que isso vale não só para o setor automotivo, mas para todos os setores, os seus aprendizados sobre sucessão, os seus aprendizados sobre negociação de compra e venda, o que funcionou, o que não funcionou, quais são os acertos e os erros mais frequentes. Acho que é de valia para todos nós isso também. É um assunto também muito bacana porque envolve família. A maioria não, praticamente 100% das empresas que estão na distribuição automotiva, concessionárias de automóveis, caminhões, motocicletas, são empresas familiares. Primeira, segunda, terceira geração. Então,
todas as empresas familiares, quando chegam nesse ponto, são parecidas. Então, começa com o patriarca, que depois tem a segunda geração, se tem sorte, tem filhos que gostam, terceira geração e assim por diante. E eu vou falar do meu caso particular. Por exemplo, a indústria automobilística é minha paixão, mas não é dos meus filhos. Então, tem um menino e 2 meninas, cada um deles seguiu do mesmo jeito que eu segui a minha paixão. Eu acho muito importante que os filhos sigam as deles. Não resolve o meu problema, mas não é problema deles, dos meus filhos, se eu tenho uma concessionária. Eu já vi alguns casos de pessoas que o filho, a filha, no caso, tudo que ela não queria ser concessionária. No entanto, porque é um dogma na família, ela foi ser concessionária. Depois acostumou e tal, mas não teve esse brilho nos olhos que alguém que gosta do setor tem, né? Então, no meu caso, meus 3 filhos falaram, não é isso que eu quero seguir. Falaram, não tem problema. Então, o que eu fiz? Eu falei, como toda empresa familiar, eu falei, eu vou vender minha empresa. E foi aí, aliás, inclusive, que eu entrei um pouco nesse ramo de compra e venda e acabei me especializando deles. Mas o que eu vejo, a gente fez cerca de 50 deals nos últimos 4, 5 anos, que isso pode ser um drama. E se é um drama numa empresa familiar de concessionária, vai ser um drama também numa construtora, numa empreiteira, numa empresa de varejo, em qualquer coisa, empresa familiar, as forças em trabalho são as mesmas, né? Então, no meu caso foi até simples, porque era a primeira geração, eu era sócio majoritário de longe, e eu decidi e vendi e pronto, e estou muito feliz com a minha decisão de fazer e de continuar no meu setor agora sob outro papel. Mas todo mundo aqui já tem casos para contar, bons e ruins, e realmente aí você tem um pouco a seguinte, uma empresa já é um negócio complexo, no Brasil ainda mais. Família é um negócio complexo. Por que você quer misturar 2 coisas complicadas? Tem até alguns que funcionam, eu acho isso brilhante, mas tem muitos casos que a sucessão não funciona, não é isso que o sucessor queria fazer, não é feliz, e o pior é quando às vezes você tem um patriarca que se agarra na cadeira. Por quê? Porque ele era o patriarca, é uma pessoa carismática e tal, e vai envelhecendo e dá problema. E às vezes quando procuram a gente, o negócio já está demais. Porque, vou voltar ao ramo de concessionárias de automóveis. Ao contrário de muitos outros negócios, a gente depende da montadora. A concedente é a montadora. E ela, se tem alguma concessionária que não está tendo performance, ou por qualidade de atendimento, ou por performance de venda, ela se manifesta. Então, ela pressiona o concessionário a vender. E ela não é bonzinha, não. A montadora tem seus objetivos e ela pressiona a pessoa a vender. E essa é a pior situação, porque aí você vende pressionado. E quando você vende pressionado, não é você que determina o preço. Então, muito do nosso trabalho junto às pessoas que nos procuram, expor isso, antecipar. Muitas vezes dá certo, às vezes não dá, porque às vezes o cara fica agarrado, ou a briga de família é tão forte que você não consegue vencer, mas você fala, venda enquanto o negócio tem valor. E aí entra o nosso trabalho verdadeiro, que é achar quem que é o comprador estratégico, é o comprador que pagaria o máximo por aquela concessionária. E o valor não é valuation. Valuation é um valor que você estabelece tecnicamente, que eles chamam em inglês at arm's length, quando a informação é conhecida de todo mundo. Só que na prática a informação não é conhecida de todo mundo. Então a gente procura aquele comprador que por algum motivo, sinergia, crescimento, quer entrar em determinada marca e não tem nenhuma concessionária daquela marca, ele é o que está disposto a pagar mais para comprar uma concessionária. E aí é o final feliz, e é sempre esse momento que a gente almeja, quando a transação completa, quando o vendedor muitas vezes vem nos falar, Ricardo, que bom que vocês ajudaram, porque, nossa, a gente estava com isso, carregando isso há anos internamente, e com a solução dos problemas, o dinheiro tem liquidez, dividimos entre todos, ou fizemos, e agora podemos respirar. Então, saber o momento certo, gerenciar as relações familiares para ter maior harmonia e um comprador estratégico que seja o melhor valor para essa companhia. Acho que são esses
os acertos que você recomenda, né? Ué, vou te contratar para minha empresa lá. Vamos conversar depois dessa conversa Estamos aqui. A Rossana é perspicaz. Ela a gente já acostuma, né, na McKinsey, a falar em bullet points, não é, bullet Ricardo? point. Então, sempre são os sempre 3 bullet coisas, points. 3 coisas. Pai, o Filho e o Espírito Santo. É sempre 3. Muito bom, Tá muito certo. bom. Bom, chegamos ao fim. Fantástico, obrigado, Ricardo, você está aqui. A gente sempre presenteia. Você quer apresentar o livro para ele? Pode. A gente escolheu um livro aqui sobre inovação. O curador é o Duane, que faz a curadoria dos livros. Então, espero que você não tenha lido ainda. Não, ainda não. Mas ele fala de cultura de inovação, implementação nas empresas. E acho que vem ao encontro como você está incentivando as concessionárias, as distribuidoras e no mercado a inovar elas também, né? Perfeito. Olha, então fica aqui para você. Nossa. Muito obrigado por estar aqui, é um prazer ouvir sua história e a sua inspiração, né, Rossana? Não, foi ótimo, Ricardo. Muito obrigado por nos ilustrar também Imagina. muito sobre o mundo automotivo. Acho que o melhor de tudo isso é o quanto a gente aprende uns dos outros. Isso né? mesmo. A humildade do líder de aprender sempre, o lifelong learner. Para a gente é um prazer estar aqui e aprendemos muito com você. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, de verdade, muito grato. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.